Você já parou para pensar sobre quais foram as causas do cativeiro babilônico? E por que o cativeiro babilônico aconteceu especialmente com o povo de Judá? E o que levou o povo de Judá a esse cativeiro? Hoje, na lição de número 3, nós vamos parar para entender a respeito desse aspecto tão importante aqui na classe dos jovens. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o tema o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa, texto escrito pelo pastor Elias Torral. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte! Aproveita e me segue aqui, tanto pelo YouTube como pelo Spotify, onde você pode encontrar aí todas as nossas videoaulas, crescendo em Cristo, podendo avançar diante do Senhor. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas e organizar o teu material, eu tenho um recurso que vai te ajudar, é o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra os esboços das aulas que eu sempre estou ministrando aqui para você. Você vai encontrar os slides também, onde você pode utilizar esses recursos para dinamizar as suas ministrações na EBD da sua igreja. Está disponível no link na descrição desse vídeo, é uma proposta trimestral e um comentário abaixo. Fica à vontade, que Deus abençoe você. Então vamos para o nosso momento de leitura bíblica. E eu espero que através da palavra de Deus, Deus possa confirmar essa ministração de hoje em teu coração, em nome de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3 aqui da classe dos jovens deste primeiro trimestre da CPAD em 2024, onde nós estamos trabalhando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa, texto escrito pelo pastor Elias Torralbo. É interessante que na lição de hoje, lição 3, essa lição que vai cair no dia 21 de janeiro, nós vamos abordar sobre o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. E essa aula de hoje tem algumas bases bíblicas que eu quero destacar para você. A primeira delas é o texto principal, que se localiza então em Tiago, capítulo 1, versículo 22. A segunda é o resumo da lição, vale muito a pena você realizar a leitura do resumo da lição. E a nossa leitura bíblica em classe da lição de hoje se localiza em Jeremias, capítulo 27, versículos 4 ao 11. Lê esse texto com os teus alunos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, e todos esses materiais eu posto aqui no YouTube de segunda a sexta-feira às 18 horas. Toda terça-feira nós temos um encontro marcado às 18 horas aqui no YouTube, onde você pode estar estudando com a gente. Terça-feira também nós temos um especial, onde você pode estar nos ouvindo pela Rádio Brasil FM no programa Voz da Assembleia de Deus às 17 horas e pelo Spotify também. Gente, que Deus abençoe você. Espero que você tenha uma aula de excelência. Um beijo no teu coração e que Deus fale contigo através dessa ministração. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, onde nós vamos compreender a respeito do cativeiro babilônico, entendendo o problema da falta da doutrina, da exortação, do ensino bíblico, que gerou então esse cativeiro sobre a nação de Israel, especialmente Judá, que foi levada para esse cativeiro, o cativeiro babilônico, que é um divisor de águas na nação de Israel. O pastor Elias Torralbo aborda nesta lição, vamos abordar com você, analisar com você hoje, o aspecto do cativeiro em duas naturezas, ou seja, duas abordagens. A primeira delas é a natureza histórica. A natureza histórica do cativeiro. E é interessante eu olhar com isso aqui com você de forma muito especial, a natureza histórica do cativeiro. E a segunda é a natureza exortativa. O que o cativeiro pode nos ensinar a partir dessa análise bíblica que nós vamos abordar com você? Para o Russell Champlin, ele destaca de forma muito especial que o cativeiro babilônico também é chamado de exílio ou de cativeiro
na Babilônia. Esse cativeiro se refere, então, a um período histórico que os judeus, a partir do ano de 597 a.C., foram deportados para a Babilônia, juntamente com o seu rei Jeoaquim, por determinação de Nabucodonosor, e esse cativeiro terminou em 1538, quando Ciro, depois de 70 anos, ele então decreta a própria libertação dos cativos e libera os cativos da Babilônia para retornarem para Jerusalém para a restauração e reconstrução do templo que ali estava. Então, você vai ter esse período histórico aí de 1597 até 1538. Se você datar, são 70 anos do processo do cativeiro. O processo do cativeiro, então, ele tem aqui algumas datas muito interessantes. Se você observar esse processo de 1597 a 1538, você vai encontrar aqui algumas datas muito precisas. Em primeiro lugar, eu quero destacar para você o que acontece de forma muito especial nessas datas entre 1597 até 1538, que datam aí 70 anos. Nesse processo, eu quero olhar com você de forma muito especial para o exílio, o cativeiro babilônico, e não para a deportação. A deportação ela é citada no texto de Esdras e Neemias, é quando eles retornam para Jerusalém. Nós vamos observar as levas. São 3 levas. A primeira leva ela vai acontecer em 505 a.C. Essa primeira leva é citada pelo próprio profeta Daniel, no livro do profeta Daniel, quando Nabucodonosor determina levar os nobres para a Babilônia para que eles servissem como escravos, especialmente em seu palácio. Então você vai ver os príncipes de Judá sendo levados para a Babilônia, Daniel capítulo 1, versículo 1 ao 6. Na realidade, a segunda leva, ela é citada também em 597, no 8º ano do reinado de Nabucodonosor, quando o templo de Jerusalém ele é praticamente saqueado, e nessa leva agora Nabucodonosor determina que leve então os trabalhadores, ou seja, a mão de obra braçal, para a Babilônia, os trabalhadores de Jerusalém. Praticamente cerca de 10.000 pessoas foram levadas. Isso está citado em 2 Reis, capítulo 24, versículos 8 ao 16. Você vai ver isso dentro do texto. A terceira leva acontece em 1587. Jeremias cita sobre ela no texto de Jeremias 52, versículo 29, e essa leva, então, demonstra especialmente a profecia de Jeremias quando o templo é destruído, quando a cidade se dá em ruínas, por determinação do próprio Nabucodonosor. Então, nós temos aqui 3 levas. Nessas 3 levas, nós vemos esse marcar desse divisor de águas do próprio cativeiro babilônico para o povo judeu. Vamos observar de forma muito especial também que essa atividade profética é levantada também nesse período. No período do cativeiro babilônico, quando o povo rejeitou a palavra de Deus, a doutrina, o ensino das Escrituras, Deus levantou uma atividade profética muito forte. Exemplo do profeta Jeremias, Ezequiel, Daniel, que foram levantados por Deus para anunciar a palavra de Deus a um povo que tinha rejeitado a palavra. Ralph Klein, em seu texto sobre o exílio, ele destaca de forma muito especial que o exílio de Judá, ele acontece por determinação de Deus, é juízo de Deus. E Jeremias registra isso em Lamentações capítulo 1, versículo 5. No capítulo 3, você vai ver Jeremias pintando a sua lamentação e descrevendo que o exílio é destrutivo porque o povo rejeitou a mensagem e a doutrina do Senhor. Capítulo 3, versículo 2. E você vai perceber também que as orações do povo foram rejeitadas por Deus porque o povo rejeitou a sua palavra. Lamentações, capítulo 3, versículo 44. Então já deu para perceber que hoje nós vamos mergulhar no exílio. Vamos entender a respeito do cativeiro babilônico. Vamos olhar isso com você e eu espero muito contribuir com você nessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve aí, deixa teu comentário, coloca de onde você está me assistindo aí.
Onde essa aula está alcançando você, em que parte do Brasil. Eu quero agradecer você. Coloque aí de onde você me assiste, o nome da tua cidade, o nome da tua igreja. Eu faço questão de dizer que congrego na Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, na Bahia, porque isso faz parte da nossa identidade e eu quero conhecer a sua também. Coloque aqui nos comentários. O primeiro ponto da lição vai tratar então sobre o seguinte argumento: o perigo de se esquecer da lei do Senhor. O cativeiro ele acontece porque o povo rejeitou a lei do Senhor. Nós estamos abordando com você a respeito do aspecto doutrinário e entendendo que no cativeiro babilônico o povo foi levado para o cativeiro, especialmente Judá, por rejeitar a lei do Senhor, as Escrituras. Uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com você está em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 6. Você pode estar lendo esse texto em sala de aula junto com os teus alunos, deixando Deus te usar. O primeiro subtópico, então, para a gente afunilar isso com você, você que me assiste e me ouve, nós vamos trabalhar sobre o povo de Deus e o cativeiro na Babilônia. Esse povo de Deus que estava no cativeiro na Babilônia, nós vamos parar para entender sobre isso junto com você. De acordo com o pastor Elias Torral, o chamado de Jeremias, o profeta Jeremias, que exerce uma função profética no cativeiro babilônico, tem duas visões. E é interessante eu destacar uma lição aqui em primeiro lugar, que é o exercício profético no cativeiro é para resgatar o ensino doutrinário, o ensino das Escrituras. Deus usa Jeremias, Ezequiel, usa Daniel, usa também outros profetas que são profetas menores que exercem esse ministério alertando sobre o problema do cativeiro. O chamado de Jeremias tem então duas grandes visões. A primeira visão está no capítulo 1, versículos 11 e 12, quando Jeremias identifica então uma vara de amendoeira, onde Deus fala que vela por sua palavra. A segunda grande visão que Jeremias vai ter é demonstrada em Jeremias capítulo 1, versículos 12 e 13, quando Jeremias vê uma panela virada para o norte, indicando de onde o juízo viria, ou seja, o juízo viria por parte dos caldeus, ou seja, dos babilônicos. De forma histórica, nós precisamos também entender isso e você, como professor e professora da Escola Bíblica Dominical, precisa observar. Diversos profetas anunciaram a ruína de Jerusalém, e essa ruína veio por conta de rejeitar especialmente as Escrituras, a palavra de Deus, rejeitar a lei. E diversos profetas falaram da ruína de Jerusalém, da destruição do templo e da própria cidade. Porém, o povo pensava que o templo é sagrado, a cidade é sagrada, então a cidade não será destruída e tiveram uma vida que desagradou a Deus. No Antigo Testamento, a palavra profeta vem do termo nabir, que traz essa ideia, aquele que pronuncia oráculos, ou seja, aquele que anuncia a palavra de Deus. Em uma espiritualidade profunda, você vai perceber que o profeta no Antigo Testamento, ele é um embaixador, ele é um porta-voz, ele anuncia a voz de Deus. Enquanto o sacerdote é um representante dos homens diante de Deus, o profeta é um representante de Deus para com os homens. Os homens rejeitaram a palavra, Deus então levanta os seus profetas. Observe Deuteronômio 33, versículo 1, 1 Reis 13, versículo 1, 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. O profeta, dentro das Escrituras, ele tem algo que é interessante. Ele entende que a fonte da mensagem não é ele, mas a fonte da mensagem vem da parte de Deus. E essa fonte da mensagem que é da parte de Deus vem para a edificação do seu povo. Por isso que Deus usava seus profetas como usou o profeta Jeremias. A mensagem bíblica dos profetas ela é tão atual como também intrigante para nós. Os profetas do Antigo Testamento foram usados por Deus para alertar o povo de Israel, a nação de Judá. A nação que se divide, mas a nação também que precisa compreender o cuidado de Deus. O conteúdo da mensagem profética é um conteúdo, então, que leva o povo para a compreensão do arrependimento, mas também aponta para o futuro, mas aponta para o passado, o tempo em que o povo dependia de Deus e se alimentava da aliança, como descrevi para você na lição de número 1 desse trimestre na classe dos jovens. Dentre os profetas pré-exílicos,
que trabalhavam no Reino do Sul, nós podemos então indicar alguns profetas. Que profetas são esses que trabalham aqui na região de Judá? Que são pré-exílicos, antes do cativeiro, profetas menores além de Jeremias, além do próprio Daniel, além de Ezequiel. Nós vamos ter o profeta Miqueias, Sofonias, Naum e Abacuque. Nós vamos ter também Joel, Obadias, que profetizaram bem antes do exílio. O profeta Isaías também ele é um profeta pré-exílico que narra a respeito do acontecimento do cativeiro babilônico. Isso está em Isaías 39, versículos 5 ao 7. O Jeremias é um profeta que profetiza durante o cativeiro. Então, ele é um dos principais profetas que narram a respeito desse cativeiro. E ele fala a respeito dessa liberdade que o povo precisava ter. E, ao mesmo tempo, ele fala sobre a busca das coisas do Senhor. Então, você vai ver Jeremias tendo esse propósito de anunciar a palavra. E aqui você percebe esse aspecto doutrinário que o profeta tem. O profeta tem o compromisso de ensinar a palavra, de anunciar a palavra quando o povo rejeita a palavra. Então, o povo de Israel é levado para o cativeiro por rejeitar a palavra, mas mesmo assim, Deus levanta os seus profetas, convocando o povo para voltar para a palavra. Deus levanta os seus servos para convocar você para voltar para a palavra. Olha o que Jeremias dizia para o povo voltar. Em Jeremias 37, versículos 6 ao 15, Jeremias 38, versículos 1 ao 6, ele chama o povo para perto e convoca o povo para a palavra de Deus, para a busca das coisas do Senhor. E nós também precisamos aprender isso. Em segundo lugar, já avançando na aula de hoje, nós vamos abordar então o segundo subtópico que trata sobre o propósito e a causa do cativeiro. Qual é o propósito do cativeiro babilônico e quais são então as causas desse cativeiro? O pastor Elias Torralbo aponta que Deus usou o profeta Jeremias para avisar a respeito do cativeiro. Jeremias capítulo 25, versículos 7 e 8 é um texto que vale a pena ser lido por você. O cativeiro ele acontece especialmente e especificamente por falta do compromisso com a palavra de Deus. Então, quando o povo rejeita as escrituras, rejeita a palavra, especialmente a liderança de Judá, você percebe que o cativeiro ele acontece por juízo de Deus. Em todo o livro de Reis, se você estudar tanto o livro de 1º Reis como 2º Reis, que no hebraico é um livro só, você vai perceber que as causas do cativeiro são demonstradas por falta do compromisso com as escrituras, com a doutrina. Dentro das escrituras, nós vamos perceber que o rei Josias, ele teve uma esperança muito interessante quando ele encontrou as escrituras que estavam perdidas no templo. Observe a gravidade da espiritualidade do povo de Judá nesse período, quando o povo não encontrava as escrituras. Josias, o rei, encontrou e celebrou a Páscoa e voltou então para os avivamentos voltados para a palavra. Pelas escrituras, você percebe também que algumas situações visíveis de Judá são demonstradas nesse período histórico aqui. Quem cita também sobre esse período histórico e a realidade espiritual pela falta da palavra e do compromisso com as escrituras é o próprio profeta Abacuque. Olhando para o profeta Abacuque, eu sinalizei algumas questões que eu posso destacar para você. A primeira delas é que o profeta Abacuque destaca que o contexto da sua época crescia a maldade de forma muito rápida em Judá, Jerusalém. Capítulo 1, ele registra isso. Abacuque também descreve no seu texto, que o povo, então, demonstrava uma aparente espiritualidade, mas estava afastado das escrituras. Demonstravam uma religiosidade, mas não tinha compromisso com a palavra. Abacuque 1 e 2, isso gera o juízo de Deus. Abacuque também demonstra que o povo estava inconformado com a maldade que se multiplicava e a frieza espiritual na sua comunidade. Por isso que o juízo aconteceu. Você vai perceber que os atos de crueldade citados por Abacuque eram comuns na própria cidade de Judá, e por esses atos de crueldade e afastamento da palavra do Senhor, o juízo veio. E aqui eu quero destacar algo. É interessante nós pensarmos que as causas do cativeiro babilônico aconteceram pela rejeição à palavra de Deus e a frieza espiritual. E o que causa a frieza espiritual na vida de uma pessoa cristã?
Primeiro, a frieza espiritual ela acontece quando nós damos lugar ao pecado nos nossos corações. Então, não dê lugar ao pecado. Segundo, a frieza espiritual ela é causada pela demasiada preocupação pelas nossas buscas dos bens materiais. Isso gera a frieza espiritual e o afastamento da doutrina, da palavra. Terceiro, você precisa entender que a frieza espiritual é causada pelo menosprezo à comunhão e à oração. A pessoa não ora mais, não tem mais comunhão com Cristo, não quer mais servir na igreja. E isso gera o cativeiro. E a frieza espiritual ela é causada pela indiferença e a falta de respeito à realidade do outro. Isso tudo gerou o cativeiro babilônico. E nós precisamos aprender sobre isso à luz das Escrituras. Eu espero muito estar contribuindo com você. Você que está me assistindo, me ouvindo, você pode deixar o like aqui. Estamos comentando com você a lição dos jovens desse primeiro trimestre da CPAD em 2024, texto escrito pelo pastor Elias Torralbo. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico que trata sobre a saída do cativeiro. Como acontece então essa saída do cativeiro? Depois de 70 anos, o povo então retorna para Jerusalém com o objetivo de restaurar o templo. O cativeiro acontece pela rejeição à palavra, pela frieza espiritual, mas Deus cumpre a profecia de Jeremias que depois de 70 anos eles retornam para Jerusalém para serem curados de forma pessoal, porque eles foram tratados no cativeiro pela vontade do Senhor. Para o pastor Elias Torralbo, o povo de Judá que permaneceu 70 anos no cativeiro babilônico retorna agora depois desses 70 anos por cumprimento da profecia de Jeremias, mas porque o povo foi tratado no cativeiro e passou a obedecer à lei, amar a lei e viver a lei. Nós vamos ter então 3 deportações, tivemos 3 levas e vamos ter 3 retornos. O primeiro retorno acontece por ordem e decreto de Ciro, e quem está encabeçando esse retorno é Zorobabel e Josué, em algumas versões Josué, que está lá em Esdras, no capítulo 1 ao 6. O segundo retorno acontece, e quem está encabeçando agora, a partir do capítulo 7, é Esdras. No livro de Esdras você vai ver isso. E o terceiro retorno acontece por Neemias, encabeçando todo esse processo no livro de Neemias. 3 deportações, 3 levas. 3 levas, 3 deportações. Nós percebemos que o povo agora retorna depois de 70 anos, e Esdras registra isso lá no capítulo 1, versículo 1 ao 4, com o objetivo de restaurar o templo, porque o povo se apegou à palavra. E é isso que causa, quando nós nos apegamos à palavra, o nosso desejo é edificar a casa de Deus. Josué e Zorobabel e Josué retornaram com esse objetivo de edificar a casa de Deus. O livro do profeta Ageu apresenta então um aspecto muito interessante porque ele está inserido nesse contexto. O profeta Ageu ensina sobre a importância de testemunhar a palavra e ao mesmo tempo a importância de restaurar o templo de Deus. É isso que vai acontecer com você quando você se apegar às escrituras. Quando você se apega à palavra, você tem o desejo de edificar a obra de Deus, de trabalhar na obra de Deus, de contribuir com a obra de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que as coisas santas, elas não podem se identificar ou ser promovidas por coisas imundas. Dentro do próprio texto de Ageu, você percebe que Ageu destaca isso para o povo. Em segundo lugar, nós precisamos entender que as coisas imundas não podem contaminar as coisas santas. Naquele período, Zorobabel e Josué rejeitaram o apoio dos árabes. E é interessante que você percebe, de forma muito especial, que o apoio dos árabes e dos samaritanos foi rejeitado pelo povo de Deus, porque eles entenderam que as coisas que não agradam a Deus não podem edificar as coisas de Deus. E é interessante você pensar isso. Não dá para ter uma vida de pecado e querer exercer a obra de Deus. Não dá para você estar envolvido com situações que são pecaminosas e querer fazer a obra de Deus. Quando você olha para as Escrituras, você vai perceber a profunda aplicação espiritual sobre a necessidade da restauração do altar de Deus. Ageu capítulo 2, versículo 14 também cita isso. Depois do período dos 70 anos, você vai perceber o profeta Ageu
falando sobre um local para pregação, falando a respeito da presença de Deus e destacando na sua profecia que a construção dessa segunda casa, mesmo com os materiais mais simples, seria maior do que a da primeira, porque a glória que desceria sobre essa casa seria uma glória poderosa. E que glória é essa? O próprio Cristo encarnado pisaria nessa casa. Então, o clímax da profecia de Ageu é apontar para Jesus. O clímax de entender quando o povo habita em Deus e ama a sua palavra é entender que esse povo agora trabalha para a obra de Jesus. E aqui nós entendemos que quando nós abraçamos as Escrituras, entendemos o cativeiro, entendemos então que amar a Jesus é fazer a obra de Deus e abrir espaço para o Cristo reinar. É isso que o profeta Ageu também registra na sua profecia, nesse mesmo período histórico que estou citando para você. Em segundo lugar, já avançando, o segundo ponto, está trabalhando conosco outro aspecto, que não se pode deixar de ouvir as Escrituras. Nesse segundo ponto, nós vamos abordar isso com você. Neste segundo ponto da lição, nossa abordagem passa então por esse aspecto que nós não podemos deixar de ouvir, de aprender, de ler as Escrituras Sagradas. Você que está me ouvindo, me assistindo, você está aprendendo sobre as Escrituras aqui nesta aula tão especial hoje com você. Um texto que eu quero destacar está então em Hebreus capítulo 12, versículo 6. Você pode estar lendo esse texto junto com os teus alunos. E o primeiro subtópico do segundo ponto trata então sobre as causas da indiferença às Escrituras. Essas causas da indiferença são problemáticas para a vida do povo de Deus. Para o pastor Elias Torralbo, comentarista dessa lição, o conhecimento sobre o Senhor e a sua vontade passa pelas Escrituras. E nas Escrituras nós encontramos então a informação sobre o plano divino. João capítulo 5, versículo 39 é um texto que nós podemos ler em sala de aula. O profeta Jeremias, na sua profecia, ele exerceu o ministério durante o período de 40 anos. Então você vai perceber que o profeta Jeremias ele foi usado por Deus durante aquele período profético e ele profetizou a respeito da queda de Jerusalém. E é interessante que ele viu todo esse processo acontecer. Ele profetizou durante os reinados de 5 reis em Judá: o rei Josias, o rei Joacás, o rei Joaquim e o próprio rei Joaquim e também Zedequias, que foi o último rei a cair. Então, o profeta Jeremias profetiza durante todo esse período. Depois da morte de Joaquim e seu filho Joaquim, você vai perceber que Joaquim assumiu o trono em seu lugar. E o próprio profeta Jeremias, ele profetiza durante esse período. Durante aquele processo, você vai perceber que o monarca governou apenas por 3 meses e logo após foi levado para a Babilônia e Nabucodonosor estabeleceu em seu lugar o rei Zedequias. Naquela época, o Egito e a Babilônia estavam disputando por uma região. E é interessante que Zedequias ele procura apoio do Egito, mas fracassa. Nabucodonosor descobre e age então para a destruição de Jerusalém. E de forma inútil, então, você percebe que Zedequias tenta essa aliança com o Egito, ao invés de se apegar ao Senhor e obedecer à sua voz, e Jerusalém é praticamente destruída. E o profeta Jeremias, ele acabou sendo perseguido pelo seu posicionamento. Jeremias, ele dizia que isso ia acontecer, mas o povo não queria ouvi-lo. Observe Jeremias 37, versículos 3 e 17. Jeremias é duramente perseguido durante aquele processo. O processo do ministério do profeta Jeremias é um processo longo, de acordo com as Escrituras. O profeta, por exemplo, ele convocou o povo para o arrependimento, para voltar o seu coração para a doutrina, para o estudo da palavra, mas o povo rejeitou. O profeta falou sobre o esgotamento do tempo, que o povo tinha um período para se arrepender e não se arrependeu. O profeta falou que o povo cairia nas mãos de Nabucodonosor e Nabucodonosor seria usado como instrumento de Deus. O profeta demonstrou que Jerusalém seria destruída e o templo seria destruído, e por causa disso as pessoas passaram a perseguir
a mensagem profética do próprio Jeremias. Jeremias ele anunciou que somente o Senhor salvaria Jerusalém, salvaria Judá. E é interessante que quando nós observamos isso, o povo precisava voltar para a aliança, para a palavra, mas o povo rejeitou e por causa disso, então, o cativeiro aconteceu. A promessa em Cristo aqui é demonstrada no cumprimento das Escrituras. Pela palavra de Deus, nós entendemos no Novo Testamento que Cristo é a demonstração do cumprimento pleno dessas Escrituras. Lucas capítulo 22, versículo 20, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, Hebreus capítulo 8, versículo 6, capítulo 9, versículo 15, capítulo 12, versículo 24. Na palavra, você vai perceber que o profeta relata especialmente sobre isso e passa a ser perseguido, porque ele é fiel às Escrituras e convoca o povo para as Escrituras, já que a gente está olhando para o cativeiro babilônico. O cativeiro tem diversas causas, diversos problemas, e nós não podemos copiar essas causas, não podemos copiar esses problemas, mas como igreja de Cristo, precisamos dar ouvido às Escrituras e amar a palavra de Deus e ter uma vida espiritual que agrade a Cristo. Em segundo lugar, já avançando como segundo subtópico dessa aula de hoje, nós vamos apresentar para vocês as consequências da indiferença às Escrituras. Quando agimos de forma indiferente, a palavra de Deus tem consequências. Neste segundo subtópico, nós percebemos com a proposta do pastor Elias Torralbo que o pecado ele só pode ser vencido através da nossa confissão e o nosso compromisso renovado com as Escrituras. O nosso compromisso renovado com a nossa espiritualidade. Salmo 119, versículo 17. Você só vence o pecado aceitando a Cristo como seu Salvador e se apegando às Escrituras. Ralph Klein, comentando a respeito do exílio babilônico, ele toma como base o livro de Lamentações. O livro de Lamentações, se você nunca estudou esse texto, você percebe que ele registra para a gente as ruínas do templo. O que aconteceu em Jerusalém naquele processo do cativeiro e como o cativeiro foi feroz. Se você não sabe, a última leva do povo de Judá para Jerusalém é uma leva em praticamente destruição. Durante os 2 últimos anos, Nabucodonosor cerca Jerusalém, sitia a cidade e fecha todas as condições de sobrevivência. Barra a chegada da água, barra a chegada da alimentação, e o povo então barra a chegada de alimentação e proíbe então que o povo possa sair da cidade. O texto de Lamentações demonstra então as expressões de horror e tristeza quando Nabucodonosor invade a cidade. Em 587 a.C., o escárnio do inimigo é citado. Eles zombavam de Jerusalém. Lamentações capítulo 1, versículos 7, 9 e 21. Você vai ver Jeremias descrevendo o sofrimento dos eleitos. Capítulo 2, versículos 1, versículo 20, capítulo 4, versículo 2, capítulo 5, versículo 2. A destruição da cidade em chamas. Lamentações 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 7, capítulo 8, versículo 18 também vai descrever isso. Vai descrever também a carência e a fome que é demonstrada ali. Lamentações 4, versículo 5, Lamentações capítulo 2, versículo 11, versículo 12. Você percebe isso lá no capítulo 4, versículos 9 ao 10. Ele descreve que a destruição veio por meio do fogo da própria cidade, Lamentações 1:1. As portas da cidade estavam em chamas, Lamentações 1:4. As muralhas em ruínas, Lamentações capítulo 2, versículo 7. A destruição do templo, Lamentações 1:10. A destruição do altar do templo, Lamentações capítulo 2, versículo 7. A cessação das festas, as pessoas não podiam mais celebrar, capítulo 1, versículo 4. Você vai perceber também que o cerco ele é opressor, onde as pessoas durante 2 anos estavam comendo alimentos do lixo, passando fome, capítulo 4, versículo 5. Alguns trocavam seus filhos por um bocado de comida, capítulo 1, versículo 11. Outros pegavam os mortos às espadas e ao invés de enterrá-los,
estavam se alimentando desses mortos. Isso está citado lá no capítulo 4, versículo 9, capítulo 5, versículo 6, capítulo 5, versículo 9, capítulo 5, versículo 10. Jeremias fala dessa alimentação de forma chocante. Essa perspectiva de lamentação em Lamentações é profunda para demonstrar o problema da rejeição às Escrituras e o abraçar do pecado sobre Jerusalém. Então, cuidado com isso e observe como essa visão é demonstrada de forma horrenda dentro das Escrituras, porque o povo abraçou o pecado. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos trabalhar agora sobre esse caminho de volta às Escrituras. Como nós precisamos voltar para as Escrituras, como o povo de Judá fez. A própria Bíblia alerta sobre esses problemas e agora nós precisamos voltar para a palavra e buscar, através das Escrituras, as respostas que necessitamos em Cristo. O pastor Elias Torralbo aborda que o caminho de volta às Escrituras é demonstrado através desse temor e a busca agora ao Senhor. E nós precisamos, então, encontrar esse caminho que nos leva para o arrependimento sincero. O povo de Israel, o povo de Jerusalém, o povo de Judá precisava do arrependimento sincero. Quando nos referimos ao cativeiro assírio, chamamos então de Israel. Esse cativeiro acontece com o povo do norte. Em 722, e lá o povo do norte é destruído. O cativeiro de Judá é o cativeiro babilônico, o cativeiro do exílio. O povo retornou porque se arrependeu. E quando nós lembramos do período histórico do rei Josias, Josias ele encontra a lei dentro do templo que havia sido perdida. E nesse período você vai perceber que a partir das reformas que estavam acontecendo em Jerusalém, anos antes de acontecer o cativeiro, o povo volta o seu coração para as Escrituras. É muito provável que ele possa ter encontrado, de acordo com alguns teóricos biblicistas, o capítulo 12 de Deuteronômio. É muito provável que ele tenha encontrado e a partir daquela leitura ele passa agora a se sentir impulsionado a buscar ao Senhor. Naquele período Deus então levanta a profetisa Uda, que traz uma palavra de intenso poder sobre a vida do rei Josias e demonstra então esse testemunho para a glória de Deus. A leitura da lei levou o povo então ao arrependimento anos antes do cativeiro babilônico acontecer. Mas depois de Josias, o povo se afastou. Então o cativeiro aconteceu por juízo de Deus. A palavra de Deus, ela aperfeiçoou o nosso coração. Você sabia disso? Isso está demonstrado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ela limpa a nossa alma. João capítulo 15, versículo 3. Ela nos santifica. João 17, 17. Ela nos liberta. João capítulo 8, versículo 32, ela demonstra agora os pensamentos do nosso coração, Hebreus 4:12. Então a palavra de Deus, ela vai nos levar para perto de Deus, na direção de Deus, no cuidado de Deus. E esse cuidado nós também precisamos abordar em nossa alma junto com os nossos alunos também. Em terceiro e último lugar, para finalizar a aula de hoje, o terceiro ponto vai tratar sobre o perigo dos falsos ensinos. Como terceiro e último ponto, nós vamos abordar sobre esse perigo dos falsos ensinos. Lembra muito bem que os falsos ensinos estão presentes hoje, mas estavam também presentes no passado. E uma passagem bíblica que eu quero destacar para você está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Vale a pena ler esse texto em sala de aula junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na IBD da sua igreja. Se eu estou contribuindo com você, se essa aula está te ajudando, por gentileza, envia para mais alguém ser edificado, edificada em Jesus. O primeiro subtópico trata, então, sobre a triste realidade dos falsos ensinos. O pastor Elias Torralbo destaca, em primeiro lugar, que nós precisamos entender nesse terceiro e último ponto, primeiro subtópico, que existe uma realidade dos falsos ensinos no nosso tempo. E eles são ensinos direcionados por espíritos enganadores. Nesse detalhe, nós compreendemos então que nós estamos inseridos na pós-modernidade. Na pós-modernidade, nós vemos então essa distorção dos valores essenciais. Esses valores e descréditos ao mesmo
são então propagados hoje em dia. E é interessante pensarmos que há uma necessidade de nos apegarmos à palavra de Deus. A verdadeira espiritualidade é uma espiritualidade que nos leva agora a esse apego a algo que nos leva à presença do Todo-Poderoso, à presença do Sagrado, do próprio Deus. E é interessante que esse apego à palavra pelas Escrituras, propagado por nós pentecostais, nos leva nesse ritmo. Nós somos pentecostais, a Assembleia de Deus é a igreja pentecostal, a Assembleia de Deus que publica essas lições aqui que você está estudando conosco. E é interessante olhar que, para a nossa perspectiva pentecostal, uma defesa tremenda sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo. A palavra de Deus ela nos guia. Desde a Reforma Protestante, nós entendemos que somente as Escrituras. Isso faz parte, então, do nosso lema. Entendemos que, pela palavra de Deus, o povo de Judá, então, aprendeu a obedecer à lei de Deus depois do cativeiro. Mas é interessante nós observarmos também que, a partir da leitura do Novo Testamento, existiram diversos ensinos que distorciam as Escrituras, especialmente a salvação em Jesus. Isso não aconteceu somente pré-cativeiro, mas na própria história da igreja isso aconteceu. Paulo combatia diversos ensinos doutrinários que eram de ensinos que distorciam a vontade do Senhor, as Escrituras, a palavra de Deus. Paulo enfatiza sobre essa exortação, demonstrando que somente em Cristo nós encontramos a salvação. E é interessante que o nosso sistema doutrinário agora nos leva para perto de Cristo. Quando nós olhamos para esse senso pastoral, você vai perceber que Paulo ele orienta Timóteo nessa busca pelo senso pastoral. E o modelo da nossa fé está fundamentado em Jesus, Efésios capítulo 2, versículo 20, Atos capítulo 2, versículo 42, que diz que a nossa doutrina é fundamentada na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. A Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, ela trabalha de forma muito pessoal essa visão doutrinária, o combate aos falsos ensinos. Não é à toa que desde 1910, 1911, você encontra a igreja ensinando as pessoas doutrinariamente, nos periódicos da Assembleia de Deus, nos primeiros jornais, nas primeiras publicações, nas primeiras lições da Escola Bíblica Dominical. Em 2017, a Assembleia de Deus estabelece, então, um marco que é precioso para a nossa visão teológica e hermenêutica, que é a declaração de fé das Assembleias de Deus, que nos ensina a respeito das Escrituras e conforme nós cremos pela palavra de Deus e valorizamos isso na nossa crença pentecostal. Então é importante destacar que a doutrina é fundamental e devemos rejeitar os falsos ensinos. O que é um falso ensino? O falso ensino é aquele que distorce e desacredita a palavra, como a teologia liberal, desacredita os milagres, desacredita a fé, desacredita a salvação. Então, fuja desses falsos ensinos e não estabelece a salvação na pessoa de Jesus. Então, cuidado com esses falsos ensinos. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos entender e identificar os falsos ensinos. O pastor Elias Toalbo, comentarista da lição, destaca que a igreja não deve acreditar em tudo, mas deve provar os espíritos e reconhecer a existência do engano por intermédio da própria visão compartilhada por esses falsos ensinos e entendendo especialmente que existe o engano, provando nas escrituras. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Os falsos ensinos é exatamente a falta da verdadeira propagação doutrinária, ou seja, o compromisso com a palavra de Deus, o compromisso com o que Jesus disse. E é interessante que isso vai acontecer também no Novo Testamento, onde existiam pessoas que não tinham compromisso com as Escrituras. Lá no cativeiro você percebe que o povo abandona por causa disso, acontece o cativeiro. E agora no Novo Testamento você percebe que a igreja ela precisa estar fundamentada em Cristo. O apóstolo Paulo, ele praticamente sistematiza a fé no Novo Testamento, a respeito da cristologia, paracletologia, antropologia. Ele vai tratar assuntos assim fundamentais dentro da palavra. John Stott, ele ressalta, descrevendo que a doutrina do Novo Testamento é fundamentada na pessoa de Jesus.
Jesus, ele é o homem, mas ao mesmo tempo é divino. E as escrituras comprovam isso. Jesus, ele foi morto por mãos ímpias, mas ele ressuscitou pela vontade do próprio Deus. Ele ressuscitou dos mortos, como os profetas disseram. Isso aqui faz parte da nossa doutrina. Jesus, ele foi elevado à destra do Pai e ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Isso faz parte da nossa doutrina. Nós cremos que Jesus oferece o perdão por intermédio do Espírito para todos aqueles que se arrependem. E é interessante também que ele acrescenta à nossa vida a nova fé em uma comunidade chamada igreja. O F.F. Bruce descreve também que, escrevendo aos Gálatas, o próprio apóstolo Paulo também relata a respeito desse específico ensinamento, que Cristo morreu por nossos pecados. Isso faz parte do nosso ensinamento. E pelas escrituras nós cremos na sua ressurreição. Já o Afonso Ensino, ele é banhado pela teologia liberal. Na teologia liberal, você vai perceber que a teologia liberal, ela nega a existência do inferno, nega a existência dos milagres, nega a existência da ação divina de Cristo e nega a palavra de Deus, demonstrando que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas destaca que a Bíblia contém em algumas porções a palavra de Deus. Então você vai perceber que esse tipo de doutrina e esse tipo de ensino é um ensino incoerente com aquilo que a gente acredita. A teologia liberal, ela está presente hoje em dia em diversas denominações que não têm um vínculo com a igreja espiritual em Cristo, que estamos estudando agora na classe dos adultos. E é interessante nós pensarmos também que quando uma doutrina nega a divindade de Cristo, isso é uma teologia que pode ser rejeitada. Quando você vê uma pregação que nega a pessoa de Cristo, o senhorio de Cristo, a morte de Cristo, isso é exatamente algo que não agrada a Deus. Nós entendemos que a igreja verdadeira, ela precisa estar compromissada com a palavra de Deus. A verdadeira doutrina, ela é compromissada com a palavra de Deus, Atos 2:42. A verdadeira doutrina é cristocêntrica, tem Jesus no centro. A verdadeira doutrina experimenta milagres. A verdadeira doutrina, ela crê no crescimento da igreja. Então, essa verdadeira doutrina nos leva a essa aproximação da presença do próprio Deus. Que você experimente, então, a verdadeira doutrina. Em último lugar, como terceiro e último subtópico, nós vamos trabalhar sobre vencendo os falsos ensinos. O pastor Elias Torralba salienta, então, dois princípios fundamentais baseados no próprio cativeiro babilônico e na ação de Jeremias. O primeiro deles é que a igreja, ou seja, o povo de Judá, precisava ouvir a palavra de Deus e a igreja também. Jeremias 27, capítulo 27, versículos 4, 5 e 11. E também deveria identificar os falsos ensinos. Jeremias 27, versículos 9 e 10. Por que a doutrina bíblica, então, ela é tão importante para o crescimento da igreja e para a identidade dos discípulos? Primeiro, porque na doutrina bíblica nós vamos entender essa proporção sobre o entendimento da salvação. Então, quando há um problema sobre esse entendimento, as pessoas então se afastam de Cristo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, você vê Timóteo sendo orientado por Paulo a respeito da doutrina sadia. Segundo, a verdadeira doutrina santifica a igreja, santifica as pessoas e leva as pessoas então a se aproximar de Cristo. Quando não tem santificação, é falsa doutrina. João 17, versículos 14 ao 17. Terceiro, a verdadeira doutrina nos incentiva agora a sermos sábios. Quando você não tem uma verdadeira doutrina, não há essa sabedoria pela palavra, essa busca pela vivência espiritual. Olha o que Paulo aprende e ensina isso para Timóteo, 2 Timóteo 3,15. E aqui nós percebemos que esses princípios, esses valores, nos aproximam da pessoa de Cristo. Concluindo a lição, o pastor Elias Torralba destaca e aponta que, partindo do exemplo do cativeiro babilônico, nós temos então um alerta para o nosso coração como igreja de não nos afastarmos das Escrituras, mas nos apegarmos à palavra de Deus, vivendo a verdadeira doutrina, e que essa aula possa ter te edificado em Cristo, em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aqui teu comentário, teu likezinho, teu joinha. Muito obrigado você que assistiu e contribuiu comigo
nessa ministração de hoje. Você pode me acompanhar pelas nossas redes sociais, é só você procurar no YouTube, no Spotify, você pode me encontrar no Instagram também, me acompanha lá. Você pode me encontrar também no TikTok, é só você procurar @Janderson Nascimento, Pastor Janderson Nascimento, você encontra aí os nossos materiais voltados para a Escola Bíblica Dominical. Se você desejar o nosso material, o esboço dessa aula, você pode ter acesso através do Facilita EBD em uma assinatura trimestral. O link está na descrição do vídeo, um comentário abaixo, fica à vontade para analisar, que Deus abençoe você. Não se esquece que toda terça eu estou por aqui, em nome de Jesus, ministrando essas aulas para a nossa edificação. Agora eu quero orar por você, você que vai ministrar essa aula, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar pedindo a direção de Deus, pedindo que o Senhor confirme a sua palavra no nosso coração. Senhor, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre a vida do teu servo e a tua serva, que vai ministrar essa aula na Escola Bíblica Dominical. Edifica-os na verdade, usa-nos na tua mão. Pai, eu peço a tua bênção sobre a vida do teu filho e tua filha, que essa aula seja poderosa, seja um divisor de águas e que os teus servos possam ministrar uma aula de excelência na EBD das suas igrejas. Edifica os seus alunos. Assim, Senhor, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Elias Torralbo, Fundamentos dos Apóstolos e dos Profetas, material sensacional da editora CPAD. Você encontra esses recursos aí na própria editora CPAD, no site da editora. Que Deus abençoe você, vai lá e pede o seu. Tem aqui o texto Israel no Exílio, do Ralph Klein, da editora Paulus e da Academia Cristã, um material muito sensacional para entender isso sobre o cativeiro babilônico. Quero indicar para você a história de Israel no Antigo Testamento. Esse texto é de Samuel Schultz, editora Vida Nova, um material muito legal para você entender sobre as causas e problemas que foram gerados durante todo esse processo do cativeiro babilônico. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 4, onde nós vamos abordar sobre o seguinte tema: os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Vamos adentrar aí na vida desses homens de Deus que passaram pelo cativeiro, o profeta Daniel, seus amigos, em nome de Jesus. Até a próxima terça-feira, se Deus permitir. Um beijo no teu coração. Terça-feira, às 8 horas, eu vou estar por aqui com vocês no YouTube, para a glória de Deus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.